Primeiro, eu gostaria de falar que não considero que eu seja a pessoa indicada para abordar o tema. Porque eu não acho que eu consiga lidar da forma como Dalai Lama sugere com esse poder tão destrutivo que pode se tornar a raiva, como é a raiva. E nos últimos anos eu tenho tido experiências na minha vida familiar e outros cenários que têm me mostrado até onde vai a minha própria raiva, uma raiva que eu não conhecia. E hoje posso dizer que entendo, há anos atrás eu diria que eu não poderia dizer isso. E se dissesse, estaria equivocado comigo mesmo. Mas hoje eu entendo a dificuldade do tema, a dificuldade do assunto. É só a gente observar o que está se passando nesse exato momento, ali no outro lado do mundo. É só a gente parar um pouquinho para olhar a história humana. É só a gente parar um pouquinho para observar todos os continentes e observar que em quase todos eles existem guerras, conflitos, tragédias, provocadas pelo ódio, pela raiva e por tudo que envolve essa experiência. Lamentavelmente, essa semente da raiva que leva à agressão pode e tem sido manipulada por razões, às vezes pessoais, às vezes nacionais, às vezes econômicas. Quem duvida que por trás desse conflito todo, por trás das guerras que ocupam a mídia hoje, não existam enormes interesses econômicos. Mas o fato de que podem ser manipuladas também indica o poder dessa semente dentro de nós. Mesmo as pessoas mais idealistas, as pessoas melhores, né, em termos de qualidade humana, eventualmente vão se ver perdendo o controle e até ferindo pessoas que amam, pessoas que gostam. Então, para mim, como um dos sofredores dessa experiência da raiva, surge a questão: como lidar com isso? O que fazer com a raiva? E esse é o tema que eu escolhi abordar hoje e compartilhar hoje com vocês. Acho que é um tema apropriado pelo momento histórico que a gente vive, mas é um tema eterno, porque não houve época da história humana em que cada ser humano que pisou nesse planeta não tivesse, em algum momento da sua vida ou durante toda a sua vida, sofrido com a raiva e as suas consequências. Seja a raiva vinda do outro como agressão para si mesmo, seja a raiva gerada dentro de si mesmo e provocando sofrimento em outros. Então, pela importância prática do tema, pela importância política do tema, pela importância dele até como sobrevivência, não só de nós individualmente aqui, como talvez do próprio planeta, é importante buscar compreender mais profundamente o que é a raiva. Existem muitas maneiras de ver o assunto. E hoje, o que me motivou a trazer esse tema foi o enfoque budista, especialmente através das palavras do Dalai Lama e de um importante lama da história budista. Aliás, Lama era um yogi da história budista, que é Shantideva. E uma coincidência logo de saída nos chama a atenção. O texto no qual eu estou baseando essas reflexões são dois textos que comentam o texto original, esses dois: Ensinamentos do Budismo Tibetano e o outro, A Arte de Lidar com a Raiva, livrinho extraordinário. Os dois se baseiam num texto do século IX chamado O Guia de Vida de um Bodhisattva. E esse livro, um clássico da literatura tibetana, ele foi abordado pelo Dalai Lama numa série de conferências que ele fez a convite de alguns norte-americanos, convite que veio ainda nos anos 80. Em função dos compromissos do Dalai Lama, ele só pôde marcar essa série de conferências sobre o texto já nos anos 90, no meio dos anos 90.
E o Dalai Lama perguntou aos anfitriões qual era o tema que eles gostariam de abordar. E os americanos, talvez de uma forma muito intuitiva, escolheram justamente a arte de lidar com a raiva. Um dos capítulos desse livro do Shantideva. Então o Dalai Lama se desloca para os Estados Unidos e começa essa série de conferências. E vocês adivinhem qual foi o dia em que começou a série de conferências do Dalai Lama sobre a arte de lidar com a raiva? 11 de setembro. Exatamente no dia 11 de setembro de 1993, ou 96, Dalai Lama começa essa série de conferências. 93, não foi? Então ele começa a série de conferências onde ele aborda na verdade, o capítulo do livro do Shantideva se chama a paciência, o desenvolvimento da paciência. Só uma rápida introdução sobre quem era o Shantideva. Muito pouco é falado sobre ele, pouco eu encontrei na literatura budista. Deve, evidentemente, ter muito material, mas que eu não tive acesso ainda. O Shantideva era um filósofo que foi convidado para dar uma conferência na Universidade de Nalanda, que era, na época, a principal universidade budista. Uma universidade que tratava de temas como desenvolvimento da mente, como razões do sofrimento, enfim. E uma universidade importante, que chamava gente de todas as partes ali do Oriente. O Shantideva foi convidado para fazer essa conferência porque o staff da universidade não acreditava muito nele. Achavam que ele não era um lama capaz de abordar com sabedoria um tema como esse. De certa forma, diz na introdução do livro que havia uma motivação um pouco nebulosa de quem convidou Shantideva para fazer a conferência. E qual foi a surpresa de todos ali naquele encontro? Pelo fato de que a palestra do Shantideva se tornou um dos textos mais importantes da história budista e um dos textos que mais inspirou gerações e gerações de lamas, de monges e monjas. Um texto que ele é simples, mas tremendamente profundo. Então, nesse 9º capítulo, é abordada a questão da paciência e o seu oposto, que é a raiva, né? Eu gostaria de, desde logo, apresentar para vocês, então, a primeira ideia ou o primeiro ensinamento do Shantideva, que diz, são vários sutras que diz: quaisquer que tenham sido as boas ações, como venerar os Budas e praticar a generosidade, tudo o que foi acumulado ao longo das eras será destruído em um momento de raiva. Não há mal como o ódio e não há fortaleza como a paciência. Por isso devo me empenhar de todas as formas para meditar sobre a paciência. Minha mente não vai experimentar a paz se cria pensamentos dolorosos de ódio. Não encontrarei alegria ou felicidade. Incapaz de dormir, eu me sentirei inquieto. Bom, nesses 3 versinhos, o Shantideva assegura que não há possibilidade de nós sermos felizes, de ficarmos bem, enquanto a semente da raiva mora no fundo da nossa mente. Em algum momento, por qualquer provocação, a raiva vai levantar e o primeiro sutra, ele é bastante forte quando diz que tudo que foi acumulado durante tempos e tempos de treinamento, de desenvolvimento da mente, de desenvolvimento ético e méritos por boas ações, etc., pode ser destruído por um momento de raiva. Algumas pessoas entendem que essa destruição pode chegar mesmo a eliminar
o efeito kármico desse acúmulo, né? Se bem que o que me parece que o livro diz é que no exato instante em que a raiva surge dentro de você, tudo aquilo que foi adquirido em termos de harmonia, de equilíbrio, de lucidez, na hora que a raiva toma conta, tudo isso se perde. Naquele momento, você não tem mais apoio em tudo que você gerou, não tem apoio na sua teoria, na sua filosofia de vida, se ela for pacifista, vamos dizer assim, e é o caso de um bodhisattva. No momento em que a raiva vem, tudo aquilo acabou. Então, o Shantideva aponta para o fato de que a caminhada ela fica interrompida quando essa semente, eventualmente, surge e coloca o indivíduo num estado de destruição de tudo aquilo que ele veio gerando até então. Aqui a gente vê uma diferença muito grande no enfoque budista do enfoque, vamos dizer assim, ocidental, ou fisiológico. Porque a raiva é uma realidade bioquímica dentro de nós. A raiva é uma reação que pode ser medida por sensores fisiológicos. Existe um aumento na secreção de adrenalina, existe um estado de tensão muscular, existe uma série, aumento da pressão sanguínea, existe uma série de parâmetros fisiológicos naturais que surgem no momento da raiva. A raiva foi programada biologicamente para garantir a nossa sobrevivência, da mesma forma que o medo. O medo é uma reação que, frente a um perigo, exige que o indivíduo se salve, recue, né? Mas quando não é possível recuar, a reação natural passa a ser a de luta, só pode ser a de luta. E a raiva vem predispor o organismo para o combate. Então, a raiva é um estado que, primeiro, exige uma ameaça, exige o opositor, existe o risco da lesão, do ferimento e até da morte. E existe toda, então, uma atitude altamente consumidora de energia e altamente desgastante do organismo e da fisiologia, da nossa fisiologia, para poder fazer frente ao inimigo. É claro que se você vive num contexto onde pode não haver inimigos muito explícitos, mas existe uma atmosfera de competição no ar, algo dessa reação fisiológica precisa estar presente para que você não seja pego de surpresa. Então, aquela experiência do estresse, quer dizer, da prontidão para a luta, quando vai se tornando crônica, quando faz parte já da base mental de um indivíduo, acaba se tornando uma experiência entrópica, uma experiência autodestrutiva. Até muda de nome para se chamar de estresse. Significa que os parâmetros fisiológicos, sob efeito desse desgaste, dessa prontidão desgastante, esses parâmetros passam a entrar gradualmente em colapso. O indivíduo com estresse crônico vai gerar cardiopatias e várias outras, diabetes e várias outras enfermidades, né? Mas como ela é programada fisiologicamente, ela tem essa função de sobrevivência, um fisiólogo poderia dizer, é inevitável viver sem a raiva. O organismo humano foi programado para isso. E agora, quando se descobre que em todas essas reações fisiológicas e emocionais existe uma inteligência, e a inteligência está em função dessa necessidade de perpetuação da espécie, a gente então descobre que fisiologicamente ela tem uma função, mas nem sempre, quando ocorre para realmente garantir a sobrevivência. Como nós, seres humanos, vivemos a maior parte do nosso tempo na nossa dimensão psicológica e subjetiva, a maior parte dos estímulos para o estresse e do estado de prontidão, na verdade, vem por razões subjetivas também. Então, essa é a lógica da fisiologia. Para a fisiologia, a gente não vai dar conta de viver sem a raiva. Se bem que hoje a neurobiologia reconhece que, assim como raiva e outras experiências, como inveja, ciúme, são experiências entrópicas, são emoções que desgastam o organismo, existem outras que, ao invés disso,
provocam outras substâncias, não a adrenalina, mas, por exemplo, a endorfina, que levam o organismo a um estado de relaxamento, um estado de bem-estar, um estado de tranquilidade. E que são altamente estimulantes, esses estados, para a saúde como um todo, não só fisiológica, como mental. E se descobre que essas secreções saudáveis, vamos dizer assim, elas só ocorrem em situações seguras, situações confortáveis e que levam o indivíduo a experimentar um nível mais profundo de sentimento e de experiência, especialmente experiências ligadas ao amor, ao afeto e à cooperação. Então, a gente tem esses dois movimentos dentro de nós. Um movimento natural, que vem para a defesa, e um outro natural, que vem, vamos dizer assim, para o movimento da felicidade, né? Já usando a terminologia budista. No entanto, a leitura budista dessa natureza da raiva, ela lança ela vai para outro ângulo. O enfoque budista coloca que a raiva realmente é natural dentro de nós. Mas quando o fisiólogo diz natural, ele se baseia apenas naquilo que ele pode estudar, que é o corpo, uma dimensão nossa que é, vamos dizer assim, mortal, provisória. Porque o budismo acrescenta uma outra dimensão. Nós temos uma outra natureza, que não é só a natureza fisiológica, e que essa a gente poderia considerar como a nossa natureza imortal. A natureza que foi buscada, que foi investigada, para a qual se criou metodologias as mais variadas e as mais profundas para se descobrir, ainda dentro da natureza mortal, o que é essa natureza imortal. Então, para o budismo, se a raiva faz muito sentido na proteção dessa natureza mortal, ela passa a ser um empecilho para o desenvolvimento ou para o conhecimento, para o mergulhar na natureza imortal. Por quê? Porque a natureza imortal, essa natureza de Buda, como os budistas classificam, vive, atua, ela se move dentro de nós numa dimensão muito profunda da nossa mente. Para chegar a acessar essa dimensão, é importante que a mente se torne o mais serena possível. É importante que a mente entre em estado de paz. É a partir da paz, em estados gradualmente mais profundos, que essa energia da imortalidade vai sendo descoberta dentro do indivíduo. Então, toda a caminhada de um budista, ou de um taoísta, ou do cristão, ou de qualquer tradição séria, vai na direção de encontrar a paz dentro de si mesmo, encontrar os meios pelos quais a paz é gerada, e aprofundando essa paz através da meditação, se pode chegar a imergir conscientemente nessa dimensão imortal. Na tradição chinesa, um dos pilares da tradição chinesa era a crença nos seres imortais. E no budismo é assim, e na yoga é assim, enfim. Bom, então para o budismo, as duas experiências, a experiência da paciência e a experiência da raiva, elas estão relacionadas a aspectos diferentes da nossa natureza. A paciência nos conduz a uma luz que cresce sem parar e nos leva ao infinito, e nos leva ao aprofundamento da nossa sabedoria e do mistério e do sagrado dentro de nós. A raiva, ao contrário, leva na direção da destruição, da inquietação, da criação do conflito e, por fim, da morte. Então, paciência e raiva estão na polaridade da vida e morte. Daí porque o Shantideva coloca: não é possível ser feliz enquanto a experiência da raiva nos morde, nos acossa o tempo todo.
Mas então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para o Shantideva, primeiro é se convencer disso. Porque enquanto a gente não se convence disso no nível muito profundo, a força biológica impera, e impera muito fácil. Na primeira oportunidade, a gente vai para a briga, porque a lógica da fisiologia é outra. Vamos dizer, a lógica do eu ameaçado é essa, da busca da proteção. O eu ameaçado precisa ir para a luta mesmo. Ele precisa fazer valer os seus direitos. E ele precisa retalhar aquele que fez uma agressão sobre ele mesmo. A gente observa, por exemplo, no cenário internacional, vocês acham que houve algum movimento produtivo de autocrítica dentro da nação norte-americana quanto ao ataque terrorista? Porque é muito fácil fazer a crítica ao ataque terrorista, porque eles estão realmente errados. Mas uma compreensão um pouco mais profunda de todo o contexto mundial, de como os norte-americanos são vistos e como atuam, seria possível no nível nacional? Não foi possível. Sabe por que não foi possível? Porque nem nas nossas vidas pessoais a gente faz isso. É tão forte a tendência a eleger o inimigo fora, que aproveitar a raiva para parar e pensar e refletir sobre ela é extremamente difícil. Bem, então, a primeira coisa é ponderar sobre a raiva e até onde é possível ser feliz com ela. Porque o método budista para lidar com esse assunto é o método do desenvolvimento da sabedoria. Ou seja, buscar uma visão sábia dentro da experiência da raiva. E como é que você faz isso? A primeira coisa, convencer-se de que a raiva modifica dramaticamente a sua vida de uma forma negativa. Modifica dramaticamente a vida dos outros de uma forma negativa. E os budistas sugerem algumas meditações sobre isso. Por exemplo, rever mentalmente a experiência de um conhecido que passou por uma experiência de muito sofrimento e de muita raiva, que reagiu com muita raiva. Observar como a pessoa ficou, o tanto que ela sofreu, o que ela fez, como ficou o seu corpo por causa da raiva. E tentar ver de fora a situação. Essa é a primeira sugestão que o Dalai Lama dá para lidar com a raiva. Medite sobre cenas destrutivas. Observe como elas aconteceram. Depois que você tiver feito isso, o Dalai Lama sugere que você medite sobre experiências suas, onde cenas de raiva e de ódio surgiram. Fazendo isso o tempo suficiente, tentando ver esse filminho da sua vida e observando como isso ficou dentro de você, ao invés de simplesmente passar para a próxima experiência sem dar tempo de digerir o que ocorreu, pode fazer um efeito muito interessante, porque olhando de fora, indo lá dentro no sentimento, mas depois olhando de fora, você pode começar a gerar uma visão crítica em relação à raiva, que é a base para todo o trabalho a seguir. Então, enquanto você não se convence, no nível muito profundo, que a raiva não é o melhor caminho, a base fica pronta para a raiva aparecer. Então, esse é só o primeiro passo. O que mais que ele assinala? É que não adianta só você se convencer de que a raiva é destrutiva, ou que o ódio não é o melhor caminho. Mesmo que você consiga sair do nível mais superficial e mais intelectual de entendimento disso, e passe a um nível muito profundo e que você possa argumentar com qualquer um sobre os efeitos da raiva e convencer outras pessoas de que não devem sentir raiva, com milhares de argumentos, ainda assim, se houver um combustívelzinho
lá no fundo da sua consciência, que é o combustível da insatisfação, você também não consegue lidar com a raiva. O Shantideva, em 2 sutras, aborda essa questão. Primeiro, no Sutra 7, encontrado o combustível da infelicidade mental, cuja prevenção tanto desejo, acabo fazendo o que não quero e o ódio aumenta e me destrói. Por isso devo extinguir o combustível do inimigo, pois esse inimigo não tem outra função que não a de me causar mal. Vocês vejam, né? Por isso devo extinguir o combustível do inimigo, porque esse inimigo não tem outra função que não a de me causar mal. Duas coisas chamam a atenção nesse sutra. Primeiro, que ele usa essa imagem do combustível e diz que o combustível é a insatisfação, é a infelicidade mental. O combustível é a infelicidade mental. E segundo, ele fala que o combustível alimenta o verdadeiro inimigo. Vamos falar disso um pouquinho mais na frente. Agora, é ou não é verdade que o campo fértil para a raiva é justamente a infelicidade mental? Você pode ver que as suas reações de raiva, em geral, ocorrem quando o pano de fundo do seu estado mental é um estado de frustração, de insatisfação, de infelicidade, enfim. Uma pessoa que atinge um estado de paz, ela vai ter... O campo não é fértil. O campo não é fértil. É preciso que, antes da paz ser quebrada, a experiência da frustração ocorra, seja a frustração de um desejo, seja por estar numa situação que você não gostaria de estar. Então, na medida em que se modifica o estado mental e a faixa vibratória muda de um estado de alegria ou de plenitude para um de insatisfação e de frustração, então o campo fértil para a raiva se colocou. Agora, se esse é o campo fértil para a raiva, se a infelicidade mental é o campo fértil para a raiva, está aí a dificuldade da coisa, não é? Porque não é todo o budismo uma caminhada para descobrir como atingir um estado de estabilidade mental, um estado de felicidade mental? Então, fazer um trabalho só em cima da raiva não adianta muito. É preciso meditar profundamente nas causas da infelicidade e pensar profundamente no que é que provoca a felicidade, para poder fazer a opção correta. A abordagem budista, ou a abordagem do Shantideva, ela é uma abordagem, é uma forma muito, vamos dizer assim, muito racional, uma forma lógica de tentar abordar a raiva. Um enfoque ocidental que vocês vão encontrar na maior parte das terapias ocidentais, mesmo psicoterapias, vai ser primeiro extravasar a raiva, colocar a raiva para fora, né? Por quê? Porque se descobriu que quando a pessoa aprende a proibir a sua própria raiva, botar a raiva para dentro, essa raiva pode gerar doenças físicas, gera uma desconexão da pessoa com a sua própria percepção de si mesma, vai enfraquecendo a pessoa como um todo. Ou a pessoa se torna profundamente desenergizada, deprimida por sufocar a sua raiva, ou ela se torna uma pessoa com explosões eventuais, porque tentou reprimir, de uma hora saiu e causou escândalos, causou problemas, porque não direcionou adequadamente as suas energias. Então, uma das primeiras coisas necessárias num processo terapêutico é a pessoa aprender a aceitar a sua raiva, aprender a expressar a raiva. E, a partir disso, aprender a escutar a raiva. E, aprendendo a escutar a raiva, aprender a traduzir a raiva, traduzir o sentimento para uma maneira de expressar isso no meio que possa ser útil para ela própria e para os outros, né? Tradução da raiva, então, é a melhor coisa que a gente consegue com, vamos dizer assim, o caminho das psicoterapias. Mas não é essa a proposta do Shantideva, eles são muito radicais. O budismo afirma
e um fisiólogo ou um psicólogo não aceitaria isso, que é possível criar um estado mental sem raiva. Só que para criar o estado mental sem raiva, você tem que primeiro desistir dela, o que não é fácil, porque significa, como eu falei antes, trabalhar com duas lógicas, a lógica racional e uma outra lógica orgânica, que essa é que tem que ser modificada pelo um trabalho, eles chamam de ver as questões, qualquer questão, por vários ângulos, né? Tentar ver por vários ângulos. Então, o Shantideva dá um exercício de como ver a raiva por vários ângulos. E vai enfraquecendo vamos dizer assim, a unilateralidade com que normalmente a gente vê a experiência da raiva, especialmente a nossa própria raiva. Daqui a pouquinho eu vou trazer alguns exemplos mais do Shantideva para a gente refletir. Mas então, trata-se de lidar com a infelicidade mental. Se não há um trabalho em cima desse estado de infelicidade mental, a raiva inevitavelmente vem. Uma outra maneira do Shantideva de ajudar ou de ensinar a lidar com a raiva é a seguinte: a raiva é sempre uma reação a uma frustração, sempre uma reação a um sofrimento, né? O Shantideva tenta mostrar que a nossa relação com o sofrimento ela é uma relação equivocada. Quando a gente luta muito contra o sofrimento, vamos dizer assim, quando o que nós geramos dentro de nós é um estado de insatisfação porque as coisas não são como nós queremos, a gente vai descobrir que, em geral, realmente a gente sofre porque as coisas não são como nós queremos. É que muitas vezes não é a coisa que está errada, porque a coisa era inevitável. Ela vem de uma sequência de fatos que vão interferindo uns nos outros e acaba chegando. O fato frustrante vem a você como uma sequência de outros fatos. Então não tinha muito como interferir. Aqui ele fala: quem já não passou por pequenos sofrimentos, como picadas de serpentes, pequenos sofrimentos, picadas de serpentes e de insetos, sentimentos de fome e de sede, e coisas insignificantes como a protoeja, por exemplo. Não devo me sentir impaciente com o calor e o frio, vento e chuva, doença, servidão e surras, pois se ficar, o mal que me causam será maior. Não há absolutamente nada que não seja mais fácil com o conhecimento. Ao ter conhecimento dos pequenos males, devo aprender a aceitar pacientemente os males maiores. O que isso me faz pensar, se bem que o texto possa fazer pensar que ele está sugerindo um estado de acomodação em relação ao sofrimento, e é absolutamente justo lutar contra o sofrimento. Aliás, o budismo é isso. O budismo é uma filosofia que nasce da percepção do sofrimento e tenta superar o sofrimento. Então, o budismo é uma atitude de luta contra o sofrimento. Apenas que, para o budismo, lutar contra o sofrimento não significa eleger um inimigo criador do sofrimento. E, novamente, criar uma luta contra o criador do sofrimento. E sim, mudar o enfoque, mudar a postura. De que se pode fazer algo pelo sofrimento, mas como o sofrimento é inevitável em alguma medida, aprender a lidar com ele, aprender a suportá-lo de certa forma, pode ser importante. Até porque no próprio caminho do autoconhecimento, eventualmente, muitas frustrações vão ocorrer e mais, algumas práticas, algumas posturas vão exigir uma certa luta com o indivíduo. Então, o Shantideva sugere que se aproveite as pequenas experiências do sofrimento para observá-la de uma forma mais madura, buscar compreender, conhecer o sofrimento de uma forma mais madura, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. O dia de amanhã, apesar de você não querer, pode trazer um sofrimento maior. Então, é básico começar a aprender com o sofrimento.
Se a gente aceita o sofrimento com a luta, com a raiva, e essa é uma reação absolutamente natural, a primeira fase do sofrimento é de indignação, é absolutamente natural, mas se a gente não aprende a transformar essa indignação inicial numa reflexão produtiva, essa indignação inicial se torna em si mais uma guerra. Essa guerra vai influenciar também seu estado mental. E você acaba, você próprio, aumentando o seu sofrimento pela maneira como reagiu ao sofrimento original. Então, na medida em que é inevitável sofrer, na medida em que pode-se superar o sofrimento pela sabedoria, mas esse é um processo gradual e, portanto, eventualmente nós vamos ter experiência de frustração, o melhor é começar a aceitar isso. E como é que ele sugere que se aceite isso? Existe um conceito no budismo que é o de a realidade complexa dos fenômenos. É assim como o Dalai Lama define. A realidade complexa dos fenômenos. O que é a realidade complexa dos fenômenos? É que, normalmente, o que quer que aconteça conosco chega para nós como uma fotografia da realidade. No entanto, a fotografia, ou esse conceito que nós temos da situação pela qual nós passamos, apenas elege um pequeno aspecto do que realmente aconteceu. Se o indivíduo parasse para pensar de onde veio aquela situação, o que acontecia com as pessoas que estavam envolvidas na situação, qual que é a história delas, né? No caso concreto de uma agressão que você tenha recebido, né? O que essa pessoa sentiu? Como que ela entendia a situação? Ou mais, quem eram os pais dela? Qual era a cultura dela? O que o mapa astrológico dela naquele dia dizia? O que foi que ela comeu no dia anterior? Né? Como é que anda o casamento dela? Quer dizer, não há nada que deixe de interferir na nossa vida. Então, um fato é, na verdade, uma teia extremamente complexa de pequenos aspectos que, de uma forma ou de outra, acabam pesando no resultado de uma situação. Mas nós fotografamos a situação e vemos apenas uma parcela dela. Então, o Shantideva e Dalai Lama sugerem: aprofunde seu pensamento sobre os fatos. Tenta fazer o caminho oposto. Pode até fazer o caminho a seguir. Quer dizer, como você acha que, nessas condições dadas, a coisa vai evoluir? Mas o mais importante para compreender uma situação é qual foi a sua história. O que veio daqui? Né? É uma ideia que vocês certamente já encontraram e que é muito bonita, é importante a gente ter isso sempre claro, que é a da interdependência, né? Essa água está aqui na mesa, mas por que ela chegou aqui? Quem foi que fez o copo? Quem engarrafou a água? De onde saiu a água? Como ela chegou aqui? Quem foi que colocou dentro da garrafa? Enfim, a realidade, ela tem alguns detalhes que, se a gente conseguir ir entrando nesses detalhes, a nossa consciência se amplia. E a ampliação da consciência, ou a mudança de enfoque, é a única coisa que pode modificar uma reação emocional. Então, o que eles sugerem é um aprofundamento da sua maneira de pensar em relação ao fato. Essa fotografia pode ser uma coisa perigosa. Ela pode se tornar uma verdadeira fixação. Você vai lembrar daquilo a vida inteira. Vai ficar registrado no seu cérebro, no nível profundo do seu cérebro, na sua mente, sei lá de onde vem a memória. Vai ficar como uma foto ou como um filminho. E toda vez que você lembrar, você vai sentir de novo aquilo. E depois você talvez não lembre mais, mas se houvesse como estimular o seu cérebro e tocar em algumas regiões, essa imagem voltaria espontaneamente com muita força e com a mesma emoção. Fica essa memória emocional. Mas mesmo essa memória emocional, que é tão
vamos dizer assim, pessoal, cara, importante, ela poderia ser modificada se houvesse uma maneira de aprofundar toda a teia, compreendendo essa dimensão complexa da realidade, essa dimensão complexa dos fenômenos. Na verdade, a fixação em si mesma. Você teve um conflito e a pessoa que agrediu você está eleita um inimigo. E aquela pessoa vai ocupar vamos dizer assim, um altar ao contrário no seu inconsciente e pronto, está eleita. Começa a se gerar, quanto mais os fatos se sucederem e mais frustrações vierem, sejam esses fatos físicos ou imaginários, porque muitos dos nossos inimigos nós alimentamos com as nossas fantasias, né? Então, mais força e mais energia vai ter aquela imagem. Enquanto a gente não desmontar o quebra-cabeça da imagem e tentar entender a situação no nível mais profundo, aquilo lá tem muita força. Quem aqui já viajou para o exterior, certamente passou pela experiência de voltar modificado, pelo simples fato de que conheceu outra cultura. Quem estuda arqueologia, ou sociologia, e evidentemente psicologia, constantemente leva choques transformadores, porque você vai ver aquelas situações que para você são valores imutáveis, né? Tratados de uma outra forma, com absoluta naturalidade, com outros valores em outra cultura. Então, essa maleabilidade, essa flexibilidade da mente humana é um grande recurso para aprender a se trabalhar com a raiva, ou para caminhar na direção de adquirir o antídoto contra a raiva, que é essa sabedoria que pode perceber a dimensão complexa dos fenômenos. Então você vai observar um budista, um grande lama, sempre fazendo isso, podendo olhar o assunto por outro ângulo. Como o tempo passa e o Shantideva merece ser escutado, eu vou trazer algumas colocações dele, né? Existe uma imagem do Shantideva, acho que é nessa que a gente entra agora. Se não me torno furioso com grandes fontes de sofrimento, como a inveja, então por que ter raiva de criaturas animadas? Elas também são provocadas pelas circunstâncias. Embora não sejam desejadas, as doenças podem surgir. E também, embora não sejam desejadas, as concepções perturbadas afloram a força. Todos os erros cometidos e todos os vários tipos de mal surgem pela força de condições e não comandam a si mesmos. Essas condições que se somam não têm intenção de produzir nada, e nem o seu produto teve a intenção de ser produzido. Portanto, tudo é regido por outros fatores, que por sua vez são regidos por outros, e assim nada rege a si mesmo. Isso entendido, não devo sentir raiva de fenômenos que são como aparições. Isso nos leva a uma imagem que ficou muito famosa na literatura budista e que a origem dela é justamente o texto do Shantideva. Eu mesmo já falei dela algumas outras vezes aqui, que é a análise da realidade complexa de um ato agressivo. Uma pessoa chega e bate em você com um pedaço de pau. Pega um pedaço de pau e agride você. Então você prontamente entra em estado de indignação e começa a ter raiva do agressor. E o Shantideva diria para você assim: não, mas para um pouquinho. Por que você está tendo raiva da pessoa que bateu em você? Foi o pau que bateu em você. Você tem que ter raiva do pau. Aí você vai responder para o Shantideva: o pau não teve a intenção de me acertar, ele é que é o culpado. Aí o Shantideva diria: mas a intenção também não é dele, foi a raiva que levou a bater com o pau. Por que você não sente raiva da raiva? Quer dizer,
uma lógica interessante que nos remete ao fato de que mesmo o pior dos inimigos é também vítima. Ele é vítima da sua própria ignorância, ele é vítima do impulso, ele é vítima da sua inabilidade de lidar com essa raiva. E ele talvez não pudesse ser acusado de autor, se bem que legalmente ele é o autor, psicologicamente, ele foi como que tomado pela experiência da raiva. Então, o Shantideva faz uma diferença, né, entre a pessoa e aquilo que mobiliza a pessoa, que motiva a pessoa. Né? Em muitos momentos o Shantideva usa diálogos, é muito interessante isso, ele usa diálogos como a mente falando com a raiva. Aqui, o Shantideva trava um diálogo interessante nessa tentativa de quebrar a lógica, vamos dizer, biológica, egocentrada, que gera raiva. Movido por minhas próprias ações, aqueles que me causam mal tomaram forma. Se por essas ações devem cair no inferno, não sou eu quem os está destruindo? Registrem isso aí, porque a gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Movido por minhas próprias ações, aqueles que me causam mal tomaram forma. Se por essas ações devem cair no inferno, não sou eu quem os está destruindo? Aqui ele está falando do karma, né? A gente vai explorar isso agora mesmo. Se as coisas acontecessem por opção, como não há ninguém que queira sofrer, o sofrimento não ocorreria. Para qualquer criatura encarnada, não ocorreria. Por não serem cuidadosas, pessoas fazem mal a si mesmas, com espinhos e outras coisas, e para conquistar mulheres e coisas assim, elas se tornam obcecadas e se privam de comida. E há alguns que ferem a si mesmos, por feitos nada meritórios de se enforcarem, saltarem de penhascos, ingerirem veneno e alimentos estragados. Se sob a influência de concepções perturbadoras, as pessoas podem até matar seus eus mais prezados, como se pode esperar que não causem mal aos corpos de outros seres vivos? Quer dizer, a força das concepções perturbadoras que levam à agressão e que podem levar ao suicídio, né? Se isso tem tanta força, se é um inimigo tão poderoso dentro de cada um de nós, como é que a gente pode esperar que as outras pessoas não façam a mesma coisa, ou que nós próprios não façamos a mesma coisa? E mesmo que a falta fosse temporária, naqueles que são, por natureza, confiáveis, pessoas boas, ainda assim, pessoas boas, entre aspas, né? Quer dizer, pessoas que, ainda assim, seria incorreto ter raiva, pois seria como se ressentir do espaço por deixar a fumaça subir. Se eu sentir raiva de quem maneja, embora na verdade seja o porrete que me acerte, então, por ele ser secundário e incitado pelo ódio, devo no fundo sentir raiva do ódio. Antes devo ter causado mal similar a outros seres sencientes, porque é certo que esse mal se volte contra mim, que fui a causa de tanto mal para outros. É culpa dos infantis serem magoados, pois embora nunca desejem sofrer, apegam-se demais às causas do sofrimento. Então, por que devem ter raiva dos outros, se eles próprios se apegam às causas que geram sofrimento? Como os guardiões dos mundos infernais e a floresta das folhas afiadas como navalhas, assim é o sofrimento produzido por minhas ações. De quem, portanto, devo sentir raiva? Movido por minhas próprias ações, aqueles que me causam mal tomaram forma. Se por essas ações devem cair no inferno, não sou eu quem os está destruindo? Aqui, então, o Shantideva esclarece a visão budista da causa da agressão que você sofreu.
E essa é uma outra coisa importante dentro da visão do Bodhisattva, da visão, né? Porque nada acontece na vida a não ser que você tenha gerado algo similar. Essa é a visão do karma no budismo. Então, a vida é um espelho. Então, vocês vejam, ele coloca que aquilo que você encontra hoje na vida foi gerado por você em outro momento. Você alimenta a atitude mental que gera aquele tipo de situação. Ou, talvez de uma forma mais linear, você gerou esse tipo de ato no futuro e reencontra com esse tipo de ato agora. Mas ele vai mais longe. Ele não afirma só que você vai receber, ou que você vai reencontrar na vida aquilo que você mesmo semeou. Ele não fala só isso. Esse vamos dizer assim, é o lado mais fácil de entender da lei do karma. Ele diz que, para que você receba de volta, é preciso que tenha um agente que vai trazer aquele ato que você gerou de novo para a sua vida. Só que aquele lá, por ser agente, está criando karma também. Então, para o Shantideva, sempre que nós geramos um ato de sofrimento no meio, e, por consequência, exigimos, no nosso nível mais profundo, que nós reencontremos, por uma questão de reequilíbrio das forças, por uma reharmonização do universo, que nós reencontremos aquele ato, aquele sofrimento, agora vindo para nós, no futuro, ele vem por um agente, vem por alguém que está, por sua vez, gerando mais karma. E, por consequência, no futuro, esse mesmo que traz de volta o nosso mérito, vai ter que responder pelo ato que gerou o sofrimento que nós próprios geramos. Olha a teia. De certa forma, por gerar um ato de sofrimento, por gerar uma dor no outro, eu gero uma reação em cadeia. Porque isso vai ter que voltar e quantos outros vão acabar sendo influenciados por esse ato gerador de sofrimento? Por causa deles, eu purifico muitos males. Olha só. Por causa deles, eu purifico muitos males. Pela aceitação paciente dos males que me causam, eu purifico muitos males pela aceitação paciente dos males que me causam. Mas por minha causa, eles haverão de cair no sofrimento infernal por muito tempo. Já que estou causando mal a eles, enquanto eles me beneficiam, por que mente indisciplinada sente raiva de uma maneira tão equivocada? De qualquer forma, eu retribuo o mal, nenhum dos dois vai se beneficiar. Com isso, minha conduta vai se deteriorar e toda essa fortaleza será destruída. Já que o desrespeito, a voz ríspida e as palavras desagradáveis não causam qualquer mal ao meu corpo, por que mente você sente tanta raiva? Aqui ele está relativizando o que em você que é agredido na hora que vem uma palavra, que vem uma crítica, ou que vem uma acusação, ou qualquer coisa do tipo. Palavras de outros não afetam diretamente o corpo. Quer dizer, hoje você sabe que afeta também. Mas afeta por quê? Porque emocionalmente você se sentiu afetado. Mentalmente você está agredido, né? E aí ele tenta usar um raciocínio lógico, dizendo, mas esse ser que está recebendo essa agressão, ele é também insubstancial. Não há como ele ser agredido. Você está se sentindo agredido numa dimensão sua que é intocável. Não tem como chegar lá e tocar. Né? Nós não sentimos dessa forma. O meu eu é tão real que uma agressão a mim é uma agressão de fato, ou pior até, talvez, do que se fosse uma agressão física, uma agressão à minha imagem, uma agressão ao meu autorrespeito, uma agressão ao que eu quero que os outros pensem de mim. Então, vindo esse tipo de agressão para o meu subjetivo, para a minha dimensão subjetiva, me acerta e me fere tanto quanto
um ferimento objetivo. Como é um tema extremamente, além de importante, ele é extremamente complexo nas suas várias facetas, o Shantideva usa mais de 100 sutras para abordar diferentes aspectos da questão da raiva. Nos últimos sutras, ele diz que se eu pretendo me tornar um Buda, para que todos os outros se tornem um Buda, porque vejam, é um Bodhisattva, né? O guia para a vida do Bodhisattva. O Bodhisattva é aquele que dedica todo o seu esforço na direção de conhecer-se e livrar-se das suas limitações para poder auxiliar os outros a encontrarem os seus próprios caminhos de felicidade. Então o Bodhisattva diz, mas se eu próprio quero fazer isso, por que eu vou guardar dentro de mim a raiva que vai machucar a outra pessoa? Então, todo esse texto nos leva na direção de um questionamento profundo, muito profundo, que tenta minar as bases da lógica egocentrada. E à medida em que essa lógica egocentrada passa a ser relativizada, há condições de um outro tipo de experiência começar a surgir. Gradualmente, a energia da raiva vai dando lugar à energia da paciência e da tolerância, e estados de paz podem crescer numa base firme, porque antes dessa base firme, os estados de paz não crescem, porque são sempre destruídos, toda vez que um novo episódio de agressão e de raiva surgir. E para terminar, eu gostaria de lembrar que agora mesmo, no jornal de hoje, há uma notícia que diz que lá em Israel, onde nesse momento há um conflito, uma carnificina imensa em Israel e na Palestina, reservistas do exército de Israel decidem não penetrar, não vão participar da guerra. E há pouco tive também a notícia de que criaram-se escolas em Israel, onde crianças palestinas e judias são educadas junto, porque se sabe que no nível muito profundo as agressões ocorrem por causa dessas fotografias limitadas que todos nós temos um do outro. E a experiência real da descoberta da humanidade do outro que nos permite realmente superar a postura do inimigo externo. Enquanto aquele que é o inimigo externo não é conhecido na sua natureza, na sua humanidade, a imagem monstruosa dele continua viva dentro de nós. Mas penetrar no coração do inimigo é um ato de muita coragem que só uma pessoa muito corajosa pode chegar a fazer. Por quê? Exige-se uma coragem que, acima de tudo, confronta a reação habitual, natural, biológica, igualzinha a qualquer bicho na natureza. E o que o Dalai Lama e Shantideva nos mostram é que é possível agir não como um bicho. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas aquele que consegue, como dizia o Buda, tem mais valor vencendo o próprio ódio do que um general que vence a 1000 inimigos num campo de batalha. Obrigado, era isso.